Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Depois da Mesa. E hoje com um convidado para lá de especial, Márcio Oliveira, um amigo de muitos anos, nem sei quantos anos, né, Márcio? Já se passaram muitos anos aí. Mais que uns 15, mais 15, 20 anos. É. Então, é uma honra, um prazer aqui estar com o Márcio. Eu até acabei escrevendo aqui um pouco para falar um pouquinho do Márcio, um pouco do que ele é. Trabalha na área de mentoria já há um grande tempo, é sócio da Quidse. É professor da SPM na área de marketing, é top voice do LinkedIn, tem prêmios, tem livros. Pô, o Márcio, um cara que... tenho vontade de conversar com ele quase toda semana, pena que a gente acaba não tendo todo esse tempo do mundo, mas quando a gente se encontra, a gente conversa muito sobre tudo, sobre vida, um amigo, um cara que a gente tem liberdade de conversar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos momentos, sobre vida, sobre trabalho, sobre acontecimentos. Isso, para mim, é muito rico. E tê-lo aqui é um prazer, acho que engrandece demais aqui o nosso podcast. Então é um prazer ter você aqui, Márcio. É muito bom e tenho certeza aí, só pelo esquenta que a gente fez ali do lado, que a gente tem bastante coisa bacana para conversar. Né? Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite, estar aqui, poder falar com você também, passar um pouco aí da minha visão sobre as coisas. É uma alegria muito grande, claro, considero bastante você. Aí, como você falou, a gente tem uma história já com várias coisas e isso também é muito importante para mim. Então, estou feliz de estar aqui, né? O esquenta foi bom, vamos fazer isso aqui ficar melhor agora, né? Bom, o Márcio, ele escreve já há muito tempo para a coluna de marketing da revista Exame e com temas muito atuais, muito importantes e que abrem discussões, abrem reflexões e é isso um pouco que a gente espera aí para esse papo de hoje. E a gente conversando ali do lado, já entrando num primeiro tema aqui do pilar marketing mesmo, né? Que a gente sabe o quanto isso tem de pano aí para ser conversado. E a gente eu estava ali fora conversando sobre onde a gente vem bebendo dessa fonte, onde a gente vem colhendo esse conteúdo, o que define os seus pensamentos, como é que você hoje está consumindo informação. Você é uma fonte de informação para mim, te acompanho, leio e eu falo que fonte de informação é aquela que a gente confia, gosta, tem crença, admira a pessoa e recebe as informações de uma maneira leve, às vezes até com um filtro mais aberto, né? Sem tanto filtro, porque às vezes o filtro não nos ajuda muito, então é gostoso consumir de quem a gente confia. Me fala um pouco das tuas fontes aí. Rapaz, falar de fonte de informação hoje é um problema, né? Porque a gente tem tanta fonte, a gente tem tanta informação, acho que nunca vivemos uma era de tanta informação disponível, né? E a informação chega até a gente, não é nem a gente mais que vai atrás da informação, também tem esse processo, mas a gente recebe muita informação, né? Grupo de WhatsApp que as pessoas ficam mandando coisa, tudo isso é informação. Redes sociais, enfim, a gente hoje recebe uma enxurrada de dados, de informação. Isso pode ser bom ou ruim. O fato é, que eu sempre falo com as pessoas tenha repertório, se abasteça de informação. Ontem eu estava assistindo uma palestra, a gente falou de aprendizado, né? E aprendizado na era da inteligência artificial. Então como que você tem, no modelo de aprendizado, aquele modelo mnemônico, onde você tem lá o conhecimento, você vai buscar, você recebe informação, você armazena aquela informação
lá nas suas pastinhas, na memória, depois como você acessa aquilo, né? Você também tem a informação que é do processual, que é você aprender coisas, praticar coisas, e ali conforme você vai praticando, você vai ganhando eficiência, você vai aprendendo. Vai refinando, né? Refinando, selecionando, decupando. Mas tem o tácito. Aquilo que você sabe, o que você sente, ou às vezes não é nem tão consciente, mas que também você ao longo do tempo vai ganhando aquele conhecimento tácito. Isso para mim é repertório. Quanto mais informação você tem, mais você consegue inclusive trabalhar a sua criatividade. Concordo. Na hora de solucionar um problema. E criatividade, não estou falando de arte. Sim, criatividade mental. Para você combinar, quanto mais repertório você tem de informações diferentes, mais você consegue combinar e ali criar soluções. Então, eu busco hoje, de fato, ter muita informação. Só que hoje a gente tem que ter critério para a informação, né? Tudo gera informação. Então você precisa saber bem para que você quer aquilo, o que é bom, o que não é bom. Porque a gente tem um tempo ali definido, né? A gente não tem todo o tempo do mundo também para ficar consumindo tudo. Exatamente. Ter demora, né? A gente tem que ter um pouco mais sagacidade ali das fontes, né? E aí hoje eu busco onde? Na verdade eu busco em muitas conversas, né? Eu tenho o meu processo de informação, de buscar... macroeconomia, onde você se orienta, onde eu vou me orientar, visão externa, buscando inclusive olhar coisas de viés diferente, né, para entender esse viés. Hoje a gente acaba tendo que escolher lado, né? Eu não gosto de escolher lado para nada. Eu gosto de olhar e falar, vou formar ali a minha opinião, né? Com um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço de lá. Isso serve para tudo, inclusive nos negócios. Então eu busco aprofundar mesmo em várias fontes diferentes. Hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente acha que vai falar um pouquinho disso. Mas assim, tem muita gente falando, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente dando opinião e tem muito guru. Tem que tomar cuidado com isso, mas eu não descarto o ouvir e filtrar. Até para produzir, eu produzo muito conteúdo, eu escrevo muito também. Então, para poder produzir, eu tenho que ter repertório. Mas eu tenho que ter o meu repertório e conseguir filtrar ali e criar a minha opinião. Então eu sempre tento trazer a minha opinião, mas eu busco em diversas fontes. Legal, então, legal repertório, né? Você tem um caminho, né? Porque essa pergunta é uma pergunta comum que eu faço, porque é bacana, porque cada entrevistado tem o seu caminho, né? Busca, olha de uma forma, faz os seus filtros, tem um tipo de visão, e sempre acrescenta uma coisa a essa resposta, que é o que a gente está tentando levar para o nosso público de uma maneira bem aberta, né? E agora entrando aí no assunto marketing, né? E eu comentei com você que esses dias, esses tempos, né? A gente vem escutando e vendo uma desconstrução total de um modelo, de vários modelos, né? Porque cada agência, cada profissional tem modelos, tem planejamentos, tem formas de transitar. E que isso, há um tempo atrás, era bem definido, bem escalonado. E agora está muito claro, né? Está muito nítido essa desconstrução total. Esse momento em que os consumidores estão entrando em qualquer momento, em qualquer escada ali, qualquer degrau do funil, que essa palavra funil já se desconstruiu também totalmente, né? Porque o comportamento do consumidor vem impondo essa percepção, não é percepção, é realidade, né? Porque você encontra o consumidor entrando em vários momentos, em velocidades diferentes, em tomadas de decisão, em maneiras de raciocinar sobre aquilo que ele está vendo e está recebendo e está se definindo. Então, como é que você está enxergando todo esse movimento, Márcio? Olha, assim, o marketing, eu sou publicitário, né? Nós somos publicitários, formação em marketing, trabalhando com marketing já há 3 décadas mais, mas eu sempre fui muito crítico do marketing. Aí você conhece um pouco do que eu escrevo, do que eu falo, e eu sempre tento olhar a pessoa. Então, quando a gente fala de marketing, a gente costuma olhar mais a empresa, o produto, o serviço, a comunicação, o envelopamento disso tudo, marca, brand e tal.
Mas eu tento olhar, e a pessoa? Quem está à frente de tudo isso? Não, o cliente. O cliente. A pessoa que vai consumir como ele está reagindo a tudo isso? Como que ele está reagindo? Então, o que a gente vem experimentando nos últimos tempos, e com alavancas aí que vem dando mais rapidez para isso, é uma grande transformação do comportamento de consumo das pessoas e do comportamento de relacionamento delas com a marca. Com uma marca. A gente vem tendo alavancas, né? A internet foi uma alavanca, o smartphone foi uma alavanca, inteligência artificial agora foi uma alavanca, a pandemia foi uma alavanca, que muda, são alavancas que mudam a forma com que as pessoas começam a interagir. A gente tem algumas premissas que continuam valendo para o marketing de atração, de conexão com a marca. A gente tem algumas premissas, mas acho que as empresas elas precisam começar a olhar menos para o umbigo, cada vez menos. Esse movimento é o de olhar menos para você e olhar mais para o mercado. E tem algumas coisas que eu gosto de falar sempre, né? É que assim, quando a gente fala de marketing e comunicação, eu venho do mundo de CRM, venho trabalhando com CRM. Quando fala de CRM, relacionamento, a gente fala de réguas, a gente fala de contato, ativação, growth e tal. E o que eu sempre falei para os meus clientes foi, olha, pensa assim, o seu cliente não acorda todo dia de manhã morrendo de vontade de receber o seu e-mail, seu SMS, seu WhatsApp. Pelo contrário, até. Ele não acorda morrendo de vontade. Ele acorda com necessidades, desejos, vontade que ele vai buscar. Mas ele não acorda. Da mesma forma, ele não acorda morrendo de vontade de ficar ouvindo a sua propaganda, vendo seu comercial, isso falando lá atrás, no modelo antigo, e hoje também, na hora que ele começa a rolar o feed do seu Instagram, ele não fica morrendo de vontade de ver ali. Aliás, antes a gente falava de comercial de 30 segundos, sim, né? Hoje, quanto tempo dura um feed? Meio bater o olho 2 assim, segundos. Fazer assim. 1 segundo. Né? A gente fala de vídeos hoje, usando muito vídeo, a gente fala vídeos de 1 minuto, 30 segundos, a gente está falando de vídeos de 6 segundos. Os 2 primeiros segundos ali, que é o que você coloca no vídeo inicial, que é o que vai prender no feed. Uma palavra, às vezes. É o que vai prender. Um olhar, uma palavra, um comportamento. Foi embora. Né? Então, assim, às vezes você faz aquela produção toda legal para um negócio que dura 2 segundos. E, gente, mudou muito, o comportamento das pessoas mudou. Então, as empresas precisam mudar. A gente vem ainda com tentando encaixar o que era nesse novo modelo. Nesse novo modelo, a gente vem, isso até falo da própria academia. Uma esquizofrenia. Né? A gente ainda vem com premissas acadêmicas de marketing, de publicidade, que a gente tenta encaixar hoje. Ninguém vai reconhecer isso, mas na prática na prática ali da operação do dia a dia. Claro, porque você não tem, nem tem como você descartar, né, tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você fez, quer dizer, que é o que você tem para usar. Né? Hoje as pessoas estão já há mais tempo de mercado, carregam isso, eu acho que hoje quase como um fardo, né? Diante de toda a situação, porque era bom não ter, porque a gente se desprender, se desnudar, não é um processo fácil, né? É um processo de aceitação, de querer, de entender, de ter coragem, de se livrar aí dos medos. Quer dizer, tem várias coisas envolvidas, né, a esse desprendimento desse fardo para realmente conseguir se incorporar e vivenciar e principalmente empatizar com esse novo modelo, né? Exato. E aí, assim, algumas coisas continuam valendo, mas acho que talvez a gente precise dar alguns passos para trás e mudar algumas premissas. Então, quando a gente fala de concorrência, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, quando eu tenho oportunidade, na verdade, com o cliente, eu pergunto assim, quem é o seu principal concorrente? A gente tem aquela resposta acadêmica, né? Os diretos, né? Os concorrentes diretos, indiretos. Que não são mais, né? Que já não são mais faz tempo. Eu falo assim, mas você ainda está concorrendo com eles? Claro, não mudou isso ainda existe. Só que ampliou. Esse conceito, ele está ampliado. Eu peguei o celular aqui, por quê? Porque eu falo que esse aqui é um concentrador de concorrentes. Eles são todos aí. Primeiro, a gente passa bastante tempo no celular, né? Tem uma pesquisa, me fugiu o nome do instituto agora,
que monitora o tempo de uso. O Sim, Brasil é o segundo país no mundo com maior tempo de uso. A gente passa 1/3 do nosso tempo acordado na frente das telas. Né? 1/3 do nosso tempo acordado no tempo das telas. Então, isso aqui hoje é o que nos consome tempo. Quando a gente abre o celular, e aí se estiver aí ouvindo a gente agora, pega o seu celular e abre. Rola. Quantos aplicativos você tem? Dezenas. Quantos aplicativos de alguma marca, de algum serviço, alguma coisa você tem? Diversos, né? Todo mundo ali concorre com todo mundo. Porque hoje as acesso empresas, rápido, né? hoje as empresas concorrem Entre elas todas, e eu vou dar alguns exemplos porque isso, entre elas porque elas concorrem pelo tempo e atenção das pessoas. No feed você está concorrendo com quem? Não importa o que está passando, a marca que está passando. A Coca-Cola não está competindo no feed com a Pepsi. Ela está competindo com as outras coisas que todo mundo está querendo a sua feed atenção. Aquela pessoa que está querendo a atenção buscando dela. a sua atenção. Então, hoje, as marcas concorrem todas com todas quando a gente fala que elas concorrem pelo tempo e atenção das pessoas. Esse é um ponto que já começa a mudar um pouco o pensamento de marketing. Né? Como que eu vou atrair a pessoa, não é mais com a minha marca, com os atributos do meu produto, do meu serviço. Não que não seja importante tudo isso, como você falou, não né? Isso não tem as suas descartar. importantes, mas deixou de ser o ponto principal da estratégia de retenção ou de o peso consideração. Disso diminuiu, porque tem uma coisa que vem antes. Agora tem uma coisa que vem antes, que é, de fato, como que eu atraio aquela pessoa, como que eu me relaciono com aquela pessoa. Isso é uma coisa que eu já venho falando há um tempo, né? Daí veio o nome do primeiro livro que eu lancei, né? Que é o Mind the Gap. Cuidado com o gap, porque o relacionamento com clientes vem antes do marketing. É o nome da coluna no Exame, que vai virar um outro livro em breve aí, né? Mas é isso. Então, hoje em dia, a gente tem que falar mais de relacionamento. Menos de marketing. O marketing tem o papel dele, mas tudo isso é marketing. Porque a empresa se relaciona. Tudo que ela faz, ela se relaciona. E o Márcio é um especialista nessa área de relacionamento. E eu sempre falo para ele, algo que me chama atenção já, e não é de hoje que eu escuto ele falando isso. Às vezes a gente tem algum prospect ou tem alguma reunião nesse sentido. E falou, Márcio, vamos conversar com o cliente, quer montar toda uma estratégia a respeito de relacionamento. E uma vez eu vi ele sendo muito contundente com o cliente, com o questionamento seguinte: você quer mesmo se relacionar com o seu cliente? É isso que você quer? Está na sua essência? Ou, de repente, alguém que você contratou para cuidar do seu marketing trouxe uma grande ideia de montar uma plataforma, de instituir um projeto de fidelização, de relacionamento com o cliente, e você achou interessante, montou tudo aquilo, e depois de um ano aquela pessoa foi embora e aquilo ficou largado. Então essa pergunta sempre me chamou muita atenção que você faz, porque ela é primordial, né? Se você realmente, a empresa, e claro, a empresa acaba tendo uma figura que dirige ela, seja privada ou seja um executivo, né? Qual o direcionamento para a questão de querer ou não, de fato, se relacionar? Isso é algo que sempre me chamou muita atenção, Márcio, e que dei muito valor, aprendi isso com você e sempre faço essa pergunta. E até hoje eu acredito que ela tenha muita lógica, mesmo inserido, acho que até mais hoje em dia, inserido nesse grande momento. Mais, né? Porque assim, quando a gente pergunta, você quer se relacionar? Normalmente a resposta é sim. Né? Não, quero. Né? A outra pergunta é, mas você então sabe o que significa isso? Porque o ponto é, toda empresa já se relaciona. Se você existe como empresa, abriu lá a sua porta, seu CNPJ, você já está se relacionando em tudo que você faz. Com o seu cliente, com o colaborador, com outros públicos, não importa. Você está se relacionando. A questão é, a escolha que eu falo no fundo, não é se você quer ou não se relacionar. É se você quer se relacionar bem. Porque senão você vai se relacionar mal. De qualquer jeito você vai se relacionar. Intencionalidade. Mas se você solta, se você larga aquilo... Pensar em como eu vou fazer para me relacionar bem em tudo que eu faço. O marketing, para mim, entra aqui como grande guardião.
mas ele não detém todo o poder do relacionamento, tudo que ele faz. A empresa se relaciona em outras frentes. E não é só canal de atendimento. Canal de atendimento também são frentes de atendimento, frentes de relacionamento. Mas ela se relaciona no comportamento de um colaborador, ela se relaciona na forma com que ela faz a propaganda dela. Tudo é relacionamento. Então, pensar a estratégia de relacionamento não é pensar a estratégia de marketing de relacionamento. Isso vai ter ali as suas ações, o seu pedaço. Mas é muito além disso. Então, quando a empresa fala, quero me relacionar, fala, você só quer fazer marketing de relacionamento, está pensando em ação? Ou você quer falar de relacionamento? Porque isso é maior. Isso é falar de estratégia de negócio. Né? Não é só de uma estratégia de marketing. Então, mais complexo na função da comunicação desse relacionamento. Aí começam a entrar todas as necessidades de se compor uma plataforma que possa vir a ser um bom relacionamento. É isso que você está colocando. O que vai nortear o relacionamento em todas as frentes da empresa, tudo que ela faz, direta e indireta. Tive um cliente uma vez, só para exemplificar como foi essa conversa. Eu tive um cliente uma vez que é um varejista, um grande varejista de moda, jovem, e numa conversa ali com o CEO, num projeto que a gente estava fazendo, exatamente para falar de relacionamento, de diretrizes de relacionamento, a pergunta dele no workshop foi: qual que é o meu principal, na sua opinião, qual que é o meu principal canal de relacionamento? Na cabeça dele estavam ali os canais, né? Certo. WhatsApp, aplicativo, a loja, tal, balcão vendedor. Eu falei que era a roupa. Ele falou, por quê? A sua roupa é a sua principal ferramenta de relacionamento. Mensagem neurolinguística. E detalhe, você controla menos esse canal de relacionamento do que você imagina. Ele falou, por quê? Eu falei, sua roupa tem uma etiqueta, não tem? Tem uma etiqueta com a sua marca. Sim. Então, ali é o ponto de relacionamento mais próximo que você tem com o seu cliente. A partir do momento que ele comprou a roupa, colocou no guarda-roupa dele, você não controla mais quando ele usa. O que faz ele abrir o guarda-roupa de manhã e escolher a sua marca? Que experiências ele teve que faz ele escolher? Ele ter essa atitude de querer conviver com ela, né? E querer não associar ela à imagem dele, seja por quais forem os motivos. Mais do que isso, qual que é a experiência que ele tem quando ele está com a sua roupa o tempo todo no corpo? Lembrando que a sua marca está aqui, ó, colado nele. É uma boa experiência. Isso porque a gente estava falando dos canais e onde estão os gaps. Ele tinha um gap grande de reclamação, de troca. Sim. Não, mas a gente facilita a troca aqui, a troca é facilitada, não importa. E o importante aí nesse processo primeiro desconstruir tudo isso, enxergar todos esses pontos de contato, avaliar cada um a um e entender como eles estão. A experiência. Então a escolha que compras fazia do fornecedor impacta o relacionamento. Compras é responsável pelo relacionamento. Tudo, o relacionamento é a experiência do cliente. Por isso que tudo impacta. Então não dá para falar só de canal de experiência, não, mas vamos facilitar a troca. Tá bom, você tem que facilitar a troca, perfeito. Mas isso não resolve o problema da experiência. Porque hoje está todo mundo da experiência de troca. É o que a gente está conversando, né? Todo mundo está em busca. Isso é um fato do momento, né? O CX ele vem uma disciplina, né? Hoje já com uma super especialização e estudos e vem sendo aprimorada a cada dia, né? Que faz parte desse processo de relacionamento que você está falando, né? E que todo mundo vem buscando novas saídas, criatividade, porque entende isso como o grande clique, né? A grande conexão que faz a continuidade desse relacionamento ser estabelecido de uma maneira presente no subconsciente ou no consciente mesmo, né? A coisa é formada de consciência e de inconsciência. A experiência do cliente para mim, por mais que seja uma especialidade, CX, áreas, atendimento, tudo isso ok, perfeito, mas assim, experiência do cliente para mim nada mais é do que a estratégia de relacionamento sendo colocada em prática. Certo. A boa experiência. A má experiência é a falta de estratégia sendo colocada em prática. Então, agora, como que é a construção de experiência? Aí é uma outra coisa que a gente também tem que ampliar por conta desse cenário que a gente vive hoje, né? O marketing vai mudando, o relacionamento, a visão de marketing vai mudando, vai ter que se ampliar, a visão de relacionamento vai ter que se ampliar e a visão de experiência também tem que se ampliar.
Porque o que é a experiência do cliente? A gente vai falar de jornada, mapear a jornada de experiência, tal, a empresa define qual que é a jornada que ela quer que o cliente tenha nos seus Analisa canais. as percepções dos Perfeito. pontos de contato. Ok, mas você controla e tem sabedoria de todos os pontos de contato? Claro, o seu canal de atendimento é um ponto, os canais digitais ou telefônicos, não importa, uma loja, jornada de compra, tudo isso é ponto de contato que a empresa controla. Mas só que tem uma coisa que ela não controla e que gera percepção e gera experiência. Eu costumo falar, inclusive, que tem 2 tipos de experiência. A experiência real ali, no contato com a marca, e tem a percepção de experiência. Como que você constrói a sua percepção de experiência de uma marca? A partir daquilo que você ouve, do que você lê, do que alguém fala. Hoje nas redes sociais, quando alguém coloca uma crítica de uma marca e você fala, pô, é um seu amigo, nossa, que absurdo, você já vai lá e comenta também, falando, coisa e tal. Você já assumiu a dor dele. Você já pega aquela experiência dele como uma experiência sua. Aquilo vai para o seu inconsciente. Sem ter tido aquela experiência. Né? De fato, né? Porque alguém passou por aquilo e você já toma com o seu, né? E tudo mais, aquilo vai para o seu inconsciente, você já vai com aquela, essa marca é ruim e tal, mas você nunca consumiu dela. Ah, não, mas é porque... Então, assim, a empresa não controla isso. Então, a experiência do cliente começa, inclusive, antes dele virar cliente. Porque já vem dessas percepções. Então, de novo, como que a empresa, no seu marketing, no seu posicionamento, vai lidar nesse cenário que a gente está hoje, é que tudo muda. E lembrando aí, conversas até de bons tempos atrás, assim, você tem uma experiência grande na questão de organização de dados, né? Sim. Acho que muito antes de ouvir tanto que eu ouço hoje de mineração, de estratificação, de visão, então quer dizer, isso hoje está hiper aflorado e você já fazia isso há muito tempo atrás porque a tua base vem desse caminho de relacionamento, de CRM, e a tecnologia acho que está colaborando demais, né? Principalmente a IA, agora com essa capacidade e velocidade de leitura. Né? Um case que estava me contando agora há pouco a respeito da pessoa de um atendimento ter logo a necessidade de ter a capacidade de estar ali com uma IA minerando tudo e apresentando de uma maneira prática para ela poder naquele mesmo instante estar conversando com aquela pessoa, trazendo uma experiência onde ela não se sente perdida, né? Porque muitas vezes ela pode... É a sensação que a gente tem. Você liga até o cara, não, tudo bem, ela é educada, legal, tal, mas ela não está entendendo nada, né? E a IA traz a possibilidade de fazer uma leitura de um possível relacionamento que você já possa ter tido com aquela empresa e trazer tudo aquilo à tona no mesmo momento. Me fala um pouquinho assim do impacto da tecnologia, da IA, nesse universo de relacionamento, Márcio. Eu venho acompanhando essa parte de dados já desde o princípio. Eu comecei no marketing direto, lá no final dos anos 90, 95. O meu primeiro emprego em agência, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, na época do Banco Real ainda, mas enfim. Isso foi me trazendo repertório, tá? Olha só, eu como escriturário de uma agência com 17 anos, no balcão atendendo o cliente ali, isso anos 80. Vivenciou, né? Vivenciando atendimento a cliente. Ali, isso, depois eu fui entender, nossa, sim. aquela experiência que eu tive, né, me ajudou a perceber essa relação. Bom, mas enfim, no final dos anos 90, estava no mercado de marketing direto. Na época a gente fazia uma aula direta, impressão. Sim. De etiqueta, de madrugada, eu falava que era impressão de madrugada naquelas impressoras matriciais, né? Ficava imprimindo a madrugada toda. Antes dos dados variáveis ainda, que né? dado variável? Né? Veio lá pra frente. O dado variável já foi uma evolução. Foi a super evolução. O dado variável, para quem não sabe, é quando você imprimia a mala direta. E sai com o teu nome. Saia com o teu nome, ou saia com alguma outra frasezinha lá dentro, personalizada. Era o máximo de personalização que a gente conseguia. Uau, isso era fantástico. E tinha algumas gráficas que conseguiam fazer isso só. Exatamente, eu lembro disso. Mas só que você não tinha muito dado. Não falava de banco de dados, não falava de listas, e-mails, né? Nome e endereço porque era uma aula direta. Ou telefone para telemarketing. Então, assim, não tinha muito dado, era complexo. A coisa foi evoluindo. Com a internet, a coisa foi meio que migrando mais ou menos para o e-mail, mantendo a mesma premissa da mala direta. Certo. Só que a tecnologia foi chegando, foi facilitando. A gente teve
a capacidade de processar, armazenar e processar dados de maneira diferente. Isso veio crescendo desde o final dos anos 90, a internet ajudou, aí vamos falando de CRM, hoje a gente tem fazendo um jabá aqui Salesforce como uma grande ferramenta. Lá atrás, Salesforce era exatamente isso, uma ferramenta de vendas, né, de gestão de vendas. Mas foi ampliando. Então, eu venho acompanhando todo esse movimento. Eu tive uma agência de dados, né, que trabalhou nesse movimento também. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita capacidade de processamento de dados. Isso já vem de algum tempo, não é com inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial não surgiu com o ChatGPT, gente. Já tinha antes um monte de coisas. A IA generativa é uma das formas de IA. Mas, assim, a gente já vinha nesse processo de evolução de capacidade de processar e analisar muitos dados. Nos últimos anos nasceu aí uma frasezinha que pegou, né, que fala, os dados são o novo petróleo, os dados são o novo petróleo, você já deve ter ouvido por aí. Eu escrevi um artigo uma vez lá na Exame falando, não, os dados não são o novo petróleo. Por que os dados não são o novo petróleo? O que é a característica do petróleo? Ele é escasso, ele é valioso, porque é escasso, você faz muita coisa, mas não é fácil achar petróleo. O dado está aí, gente. Aos montes, né? Aos montes. E hoje em dia já é. Bilhões, né? Assim, todo mundo, você tem acesso a dados e você está dando dado o tempo todo. Aliás, ontem eu li uma matéria falando que a Alexa agora vai começar a armazenar em nuvem tudo que você conversa com ela. Você tem a Alexa na sua casa, toda hora que você pede para ela, acende a luz, apaga a luz, ela está armazenando isso na nuvem. Para te conhecer. E talvez ela armazene também as outras conversas que você tem com outras pessoas lá. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. O fato é que hoje a gente gera muito dado e se armazena muito dado. Né? A gente fala de Big Data, nem Big Data, mas já estou falando de Data Lakes, outras formas de coisa. E então a gente tem muita informação. Eu falo que não, os dados não são o novo petróleo porque você tem muito dado. O novo petróleo para as empresas hoje é a capacidade de analisar esses dados de maneira que seja relevante para ela e para o cliente. Transformar aquilo numa visão estratégica e montar planos de ação e testes. E o que é ser relevante? Hoje, aí, dando um salto para que não adianta ficar falando do que foi nos últimos anos, que já falar passou. De hoje, Hoje, a inteligência artificial, o grande benefício que a inteligência artificial pode trazer para o marketing, para os negócios, aí, olhando para esse tipo de aplicação, é falar de hiperpersonalização. Tema interessante. Mas hiperpersonalização não é só pegar aquele e-mail que antigamente na mala direta a gente colocava um nome e um dado. Não, agora eu faço um e-mail todo bonitinho aqui. Não é só isso. É entender qual que é o melhor momento de falar com o cliente, por qual canal. De que forma. Por qual motivo. E de que forma. De que forma. Então, assim... a junção dessas respostas. Né? A melhor variável que você pode ter para um cliente hoje não é só, falando do varejo, por exemplo, a melhor variável que o varejo pode ter para o cliente não é só o produto que ele comprou, o ticket médio dele, o valor que ele pagou naquele produto, a data, o meio de pagamento que ele usou, o canal que ele usou para comprar. Não é só isso. O transacional está lá. Antigamente a gente usava só transacional para fazer um monte de estudo, né? De propensão e tudo mais, de churn, um monte de coisa. Mais do que isso, hoje nesse cenário onde você disputa o tempo e a atenção das pessoas e que ele é impactado pela sua marca de diversas maneiras que você nem controla, é saber por que cargas d'água ele comprou de você, então por que ele comprou, esse é o grande motivo tesouro, que ele comprou e o momento que ele comprou. E dissecar isso. O motivo e o momento são os grandes gatilhos para você falar com ele. Não tem mais essa do vou ficar falando em lote, vou mandar 500 mil e-mails de uma vez. E aí trabalha-se com volumetria, com todo o dissecamento disso. Artificial ela tem essa capacidade. Aplicada, inclusive a generativa e outras, aplicada para o marketing agora, para o CRM, para o marketing agora, é para isso. Tem que ser para isso. Por quê? Porque isso é hiperpersonalizar. É você conseguir analisar os dados e saber, eu sei porque que aquele cara comprou. E eu sei o momento que ele comprou, o motivo que ele comprou. Um exemplo que eu dou
que eu dei, inclusive, para um outro cliente, um grande varejo aí de moda popular. Eu fui na loja, discutindo exatamente isso com o cliente. Eu fui na loja, vou fazer visitas em lojas e tal. Vou comprar, vou na loja, vou fazer. Eu fiz um cliente oculto eu mesmo, né? Tô lá na fila, no caixa. Aí fui atendido. Quer fazer cartão, quer fazer isso, quer fazer aquilo, vai ficar batendo papo e tal, e eu só ouvindo. Legal, gastei ali 1 minuto e meio dela batendo papo enquanto ela estava processando. Eu fiz questão de comprar de uma loja dessas que vende tudo, né? Cama, roupa mesmo. Enfim, multi coisa. Eu peguei multiprodutos. Alguns produtinhos que não tinha nada a ver comigo, né? Olhando o meu estereótipo físico ali. Não comprei uma roupa masculina, eu peguei também, mas peguei outras coisinhas para testar, tudo isso intencional. Queria saber o tempo ali. E depois eu fiquei observando. Eu cheguei para o cliente e falei, olha, olhando depois o banco de dados, porque a gente estava lá para fazer um modelo estatístico, para fazer um modelo de propensão, entender os dados. Eu falei assim, você tem um monte de dado transacional, tem os meus também. Mas olha só, se a gente for fazer um modelo estatístico meio que tradicional, você pega o perfil da pessoa, o que ele compra para fazer a propensão, ele tem propensão, aí você vai começando a fazer essas combinações do banco, mas você não entende no banco de dados, mas você não entende mais os motivos. Então veja só, a gente começa vamos olhar direito os seus dados numa outra perspectiva. Pega aqui, um monte de pessoas com perfil parecido com o meu. Quais são todos os produtos que ele compra? Como que ele paga? Esses são os dados que você tem, os dados transacionais. Por que ele comprou assim assado? Por que esse comprou assim assado? Por que esse? Você não sabe. Você não sabe. E mais, uma característica do seu negócio, como você tem o cartão culpa da família, muitas vezes a pessoa que tem o nome do cartão não é nem quem está comprando. Sim. Então, assim, isso bagunça tudo, né? Quando a gente começa a tentar fazer uma análise de household, as coisas antigas, bagunça tudo. Você precisa captar o momento emotivo da pessoa. Por que ela está comprando? Mas como que eu vou fazer isso? A natureza do negócio dele, que era basicamente físico, espalhado no interior do Brasil, permitia ele fazer isso no caixa. No caixa? Eu fiquei lá 1 minuto e meio, a atendente bateu papo, eu estimulei, bateu um monte de coisa, ela não me perguntou, por que eu estou comprando uma roupa infantil? Por que eu estou comprando? É bater papo. Bater papo, mas pergunta. Isso como é que... Isso, você armazena na tela, ela está passando, ela está batendo papo, armazena. Mas isso necessariamente você depende da interação humana, né? A interação humana já estava acontecendo, ela só não estava direcionada para isso. Ela só não estava direcionada. Mas necessariamente precisaria de volumetria para depois você ter uma visão construindo. estatística mais... Não, mas é o one-to-one. O Márcio que comprou... one-to-one, mas trazer ele para dentro, né? Sim. Ele tem que se tornar dado e depois para você fazer... Claro, então, você tem que trazer. Então, na interação, a atendente está fazendo coisa, ela pode ir registrando. Campo texto. Não importa como ela escreve. Com inteligência artificial, hoje, a gente lê isso. Eu transformo essa informação qualitativa e falo, puxa, eu sei que o Márcio, nessa data, ele falou que é para o neto. Não tenho neto, tá, gente? Ele falou que é para o filho, falou que é para o sobrinho. É aniversário do sobrinho. Você começa a jogar informação qualitativa, você começa com relação a, aquela data, o Márcio comprou uma roupa infantil porque é aniversário de alguém. Daqui 1 ano é o momento de falar com ele de novo daquilo. Por que não? Então, tem que construir todo esse racional, né? Por isso tem que começar a mudar a mentalidade, começar a fazer, de uma hora tem que começar, as empresas precisam mesmo que seja 1 dado, 2 dados, 3 dados, quer dizer, você vai incorporando. Daquele cliente, eu sei que o Márcio é hora de falar dele disso. Com a Maria vai ser hora de falar outra coisa. E isso acaba, eu acho que de alguma maneira, né, acaba batendo aqui num ponto que a gente colocou de cultura organizacional, né? Porque quando você fala de eu acho que a hora que você começou a falar isso, começou a me dar um frio na barriga, assim, porque eu falei, qual a dificuldade no dia a dia, na realidade, na hora do vamos ver, a gente sabe da dificuldade das pessoas que a gente gostaria, que estão lá para poder compreender a necessidade de tudo isso, né? O quanto elas acabam ou não colaborando e existe um grande desafio, né, entre essa teoria e a prática,
que acho que aí começa a esbarrar na questão do entendimento de uma cultura, do porquê deve ser feito isso. Então, né? Aí que tem que dar os passos para trás. Porque tem que mudar. Você não faz nenhuma mudança estrutural se não for uma mudança estrutural. Assim, a gente tem que mudar a estrutura de um prédio. Mudar a fundação de um prédio. Você muda a fundação do prédio sem colocar o prédio para baixo? Não. Tem que construir um prédio. Mas a gente está num momento em que não dá para ficar trocando janela e porta. Não resolve mais. Não dá. E muita gente ainda está empresas, tentando, e continua tentando mudar a janela e porta para mudar mais, para outros tem que mudar menos. Olha só. Porque só mudar a cara, infelizmente, não é convincente quando cai no campo do campo da experiência, né? Não vai adiantar. Porque ele pode até ter a intenção, pode falar, pô, parece que mudou, parece que mudou, aí ela vai, se predispõe a se relacionar e aí começa a ver que, na verdade, não mudou tanto quanto ela esperaria, né? Eu gosto muito do John Chambers. John Chambers, ele escreveu o livro Connecting the Dots, ele foi CEO da Cisco, né, board da Cisco, ainda é bem conhecido hoje, e ele, nesse livro Connecting the Dots, ele traz algumas coisas bem interessantes. E assim, primeiro, a gente vive um momento de grandes transformações, rápidas transformações. Está mudando tudo. O que é longo prazo hoje? O longo prazo hoje é 6 meses, 1 ano. Né? Se discutir curto, médio e longo prazo hoje é muito relativo. As coisas estão mudando muito rápido. O comportamento das pessoas está mudando. Acabei de falar aqui, de dar exemplos. Aí ele fala lá que as empresas, elas precisam se transformar para acompanhar isso. E muitas vezes esse transformar é mudar o modelo parar, de negócio. Acabar. Por isso que as grandes criaram estruturas laterais, né? E aí, paralelas, assim, sabendo que não dá para fazer isso. Né? Então, exato. Porque assim, o que ele fala é que o conhecimento que trouxe as empresas até esse ponto não é o que vai levar elas daqui para frente. Não porque o cenário está mudando. Com certeza. Com certeza não corre agora com transições de mercado. Se você está concorrendo com transições de mercado, o mercado está mudando. Cara, o mercado está mudando. Quer você, empresa, goste disso ou não. Concorde ou não é uma questão da sua opinião. Está mudando. Olha os exemplos que a gente teve de grandes transformações de modelos de negócio, aí Uber, Airbnb, toda hora está acontecendo. Toda hora. Entendeu? Toda hora está acontecendo. E vai continuar acontecendo e com mais velocidade. Vai continuar acontecendo. Não é que necessariamente vai morrer algumas coisas vão ter que conviver. Né? Então, assim, para alguns modelos de negócio, cara, você tem que mudar. O varejo, para mim, vai ter que mudar. A forma. E você tem naturezas diferentes de varejo. Você tem varejo que está mais no interior, outras regiões. Assim, as mudanças não são iguais para todo mundo e na mesma velocidade. Tem que entender o seu contexto como empresa. Mas, de qualquer maneira, está mudando. Porque aquela pessoa, aquele cliente está mudando. Aquele cliente está mudando. Só o fato dele consumir varejo, a gente vê. Eu ando no metrô, eu ando aí, bastante de metrô em São Paulo. Principalmente dependendo de onde eu vou, por conta do tempo de deslocamento. Para mim, tempo é muito valioso. Mais do que conforto. Então, eu vou de metrô porque eu chego mais rápido do que... eu estava no metrô ontem, curioso, o pessoal falando, gravando um áudio. Uma senhora simples, assim, né, gravando áudio. Não, porque eu vou olhar na Shein, porque eu compro lá na Shein. Shein, aí você falou, o que é Shein? Era Shein. Entendeu? Assim, ela falando o jeito dela. Ali, o comportamento de compra. E está com acesso universalizado. Mais ou menos. Tá, uma senhorinha devia ter seus 60, 65, 70 anos. Assim, você ficou ali, atento ali. Está comprando. Comprando e avisando alguém que estava comprando. E já espalhando, né? Não está mais do que comprando, ela está espalhando. Com naturalidade, porque ele já compra. Já compra. Já comprou. Então, assim, gente, as empresas, o consumidor já mudou. A gente precisa mudar a forma de fazer. Entendeu? Porque não está funcionando mais. Olha a crise que tem vários varejistas. Por quê? O modelo mudou. O consumidor já mudou. E quando você chegar no que ele mudou hoje, talvez ele já esteja num outro patamar. Então, mas como que faz isso? Então, porque as coisas estão aí, tem que pagar o dia a dia. Ambidestria. Né? O que é ambidestria? Na verdade, a empresa, olha para cá. Você tem a sua realidade, o seu dia a dia que você não pode deixar morrer. Tá bom. Mas começa a olhar o futuro e começa a pensar na sua transição. Não fecha o olho para isso. Não vai só querendo viver da meta do mês.
Porque, cara, pode ser que depois o mês não tenha mais. Não E vai. isso é um quando contraste, essa exigência da meta do mês, dos 30 dias e as metas, Exato. essa latência do dia, né? Infelizmente, muitas vezes acaba deixando de praticar algum novo modelo, ou de enxergar alguma coisa que está acontecendo em função dessa ânsia das pressões, das metas, do caixa, do fechamento, do comissionamento, de tudo que está em torno disso. Né? Exato. E aí as empresas correm no outro risco, que é na ansiedade de querer bater a meta do mês, faz qualquer venda, aí vende errado, vende mal. Aí depois aquele cliente não compra de novo, não quer comprar de novo, não compra de novo, porque você vendeu errado. Não extrai nem a percepção, nem o conhecimento desse, porque ali é a experiência, né? Então quer dizer, se ela está fazendo de qualquer jeito, e esse qualquer jeito não está dando certo, e quanto ela está colhendo do entendimento dessa experiência para ver um pensamento sobre a troca do modelo, do que eu poderia fazer para não fazer mais isso que está acontecendo, né? Exato. Então, assim, precisa dar um... É que é complicado falar isso, e assim, é complicado aceitar. É complexo, é bastante complexo esse assunto. É complexo, é difícil aceitar, e tem empresa que olha e fala, não quero. Entendeu? Tá bom. Mas assim, a coisa mudou. Do jeito que você faz, isso é fato. Não vai funcionar. Não está funcionando. Não está funcionando. Já não está funcionando. Então, assim, tem que fazer diferente. O consumidor mudou. O marketing não se faz mais do mesmo jeito. Algumas premissas são iguais. São básicas, não mas... muda, entendeu? Mas tem coisas que agora você tem que fazer mais e dar mais importância do que antes não precisava dar tanta importância. E não existe assim, a agora gente falando aqui, está falando de uma maneira bastante genérica, né, Márcio, assim, aberta, mas a necessidade da personificação, do entendimento, hoje também é latente, né? Porque as fórmulas não se encaixam em todas as caixas. Né? E a fórmula hoje ela está muito mais, acredito eu, muito mais na necessidade de entendimento de cada caso em si. Né? Muita gente às vezes liga para a gente perguntando, pô, você tem uma fórmula? Puta, não existe a fórmula pronta, né? Mas muita gente liga atrás das fórmulas, né? Porque vê às vezes alguns outros clientes funcionando, pô, vamos aplicar essa fórmula. Aí você dá você pausa e fala, não, espera aí, eu preciso entender realmente o que está acontecendo com você, empatizar dentro do teu processo, compreender a sua cultura, para aí então desenhar alguma coisa. Só que ela tem a exigência por velocidade nessas soluções, está havendo um grande conflito nesse campo, né? É isso que pelo menos tenho percebido isso. Tenho sentido e tenho percebido de muitas conversas, né? Em primeiro lugar, assim, fórmula mágica não existe, né? Assim, empresa, fórmula mágica não existe. Se existisse, todo mundo estivesse usando, ela não seria mais uma fórmula mágica, porque estaria todo mundo no mesmo patamar de novo. É isso. Então, assim, não existe fórmula mágica. Olhar o que uma outra empresa do seu segmento faz e usar como exemplo é perfeito. Mas não significa que aquilo vai servir para você. Hoje, eu gosto de orientar as empresas, a grama do vizinho, né? A história da grama do vizinho. Dependendo do segmento, eu gosto de orientar as empresas assim, vai olhar, vai fazer um benchmark com empresas que não tem nada a ver com você. Porque o cliente às vezes compara isso. Às vezes o seu cliente está comparando você não é com o seu concorrente direto, com outra empresa que vende o mesmo produto, o mesmo serviço. Ele está comparando com outra coisa. Dependendo do que ele compara a experiência. E aí, de novo, ele compara a marca, a satisfação com a marca. Posicionamento, o que ela está falando, o que ela está fazendo. Um exemplo que eu dei numa palestra, num evento grande aí de um hospital, foi falar assim, gente, o cliente que liga aqui para marcar uma consulta na área de clínicas, ele compara essa experiência, para agendar uma consulta, ele pode comparar essa experiência com uma reserva de Airbnb, por exemplo. Sabia? Por quê? Porque, no fundo, a essência do serviço é o mesmo. Eu preciso entrar num lugar, por uma ferramenta, um aplicativo, selecionar algo que eu quero, num dia, no horário, e fazer dentro da minha necessidade. Dentro da minha necessidade e resolver rapidinho, de uma forma que a experiência seja satisfatória. Pô, eu consigo fazer no Airbnb, por que eu não consigo reservar isso aqui? É a mesma coisa. Eu consigo reservar um dia, uma hora, né, algo,
num lugar não consigo reservar um dia, uma hora, algo no outro, um hospital, isso é que você fala desse transacional, né? Quer dizer, a experiência é a mesma. É a experiência, né? É a mesma. A tecnologia que está por trás é a mesma. Funções diferentes. O conceito é o mesmo, para fins diferentes, Funções mas funções é a mesma. As pessoas comparam isso hoje. Elas comparam experiências. Entendeu? Então, quando você está fazendo isso, não adianta, mas outro hospital não faz assim. Não importa. Eu faço melhor que outro hospital. Não importa, a sua experiência é ruim, porque o cliente ele não está comparando com outro hospital. Ele não está escolhendo o hospital. Mas vai até comparar, né? Uma hora que ele tiver uma experiência um pouco melhor. Vai, mas às vezes ele não tem como comparar. Né? Ele quer fazer ali, ele precisa fazer ali, ele não tem escolha. Só que você gera uma experiência ruim. Entendeu? Muito bom. Que vai impactar. Então, assim, hoje mudou, a gente precisa mudar a mentalidade de como olhar o marketing, como olhar o relacionamento, como olhar a experiência do cliente. Né? E não tem como falar disso numa empresa sem falar de outra coisa que incomoda. Quer falar de propósito. Isso, esse assunto que eu ia entrar agora, até a gente já encaminhando aí para um papo final. A gente falar um pouquinho aí de propósito, que eu sei que, assim, propósito sempre é a palavra da moda, é o momento, mas cada um tem uma visão sobre isso e eu gosto de ouvir a visão de cada um, principalmente desses convidados que eu estou trazendo aqui, que é muito bacana, que eu sei que são pessoas que inspiradoras, pessoas que têm vontade de acordar todo dia, que no primeiro convite já se predispõe, isso assim, para mim está sendo muito bacana. Tem muita gente que fala assim para mim, pô, o podcast às vezes é difícil, porque às vezes as pessoas não têm. E eu tenho tido gratos retornos muito positivos pelos meus relacionamentos, principalmente, que estão vindo aqui com vontade, como você está vindo, para ter esses papos assim abertos, é muito legal. Então, conta um pouquinho, qual que é tua definição desse ponto de propósito e como você vê isso inserido dentro das empresas que estão buscando, né? Tem muita gente, porque o propósito a gente fala empresa, mas são as pessoas que estão por trás delas, né? Assim, o meu propósito, claro, está muito vinculado às minhas experiências, aos meus acontecimentos que definiram os meus motivos pelos quais eu acordo todo dia tentando fazer tudo novo o tempo inteiro, né? Então, quando eu falo de propósito, eu falo bastante disso, porque eu tento sempre trazer para o propósito. Né? A gente não consegue mudar algo estruturante numa empresa se a gente não dá uns belos passos para trás. E, invariavelmente, a gente acaba tendo que falar do porquê que isso existe. Por que esse negócio é do jeito que é? Por que essa empresa faz as coisas do jeito que faz? Por que ela escolheu isso? Tem consciência? Eu defendo a tese de que toda empresa tem um propósito. Consciente ou inconscientemente, ela tem um propósito. Ela faz as coisas por algum motivo. Por algum motivo. E eu não estou julgando o valor disso, tá? Assim, não estou dizendo, é um bom motivo ou um motivo ruim. Não é. Ela faz por um motivo. Se esse motivo é só financeiro, pode ser que tenha um problema. Acho que a gente precisa rever um pouco isso. Porque a gente tem que entender qual que é o propósito que a empresa tem, além do lucro. Sabe por quê? Porque conscientemente ou não, é o propósito que conecta aquela empresa com quem consome dela. Não importa o modelo de negócio. Consciente ou inconscientemente é o que conecta. Quando você chega na sua propaganda e fala que você é lindo e maravilhoso, o seu produto é lindo e maravilhoso, mas no fundo o que você quer é o lucro, esse é o gap. O mind the gap do lucro é o gap. Se você chegar para o seu cliente, a provocação que eu faço para você, se você chegar para o seu cliente e falar a verdade, você só está interessado que ele te gere o maior lucro possível, ele vai gostar? É claro que não. Se ele não gostar, eu acho que você tem que mudar um pouquinho, porque você vai estar mentindo. E uma hora, isso fica tão latente que assim, vira um relacionamento ruim. Isso vai virar. Então, a empresa precisa parar de falar bem dela mesma. E a gente encontra assim, muito ainda na comunicação. Que empresa, é o antigo, né? Que eu controlo a comunicação, a imagem da minha marca, então eu vou falar achando que as pessoas estão querendo consumir aquilo que você está querendo falar. E a consequência disso é que marqueteiro hoje virou sinônimo de... Marketing virou sinônimo de mentira em alguns momentos, né? Mas enfim, deixando esse é um outro assunto, mas o ponto empresa, identifique qual é o seu propósito. Aí eu chamo de propósito nobre, que é aquele propósito além do lucro. Não estou desconsiderando o lucro é importante, né? Bastante necessário. Faz viver, necessário. Sim. Mas assim,
E aí também não vamos falar de lucro, tamanho de lucro abusivo, lucro, enfim, isso é outro assunto. Mas o lucro é necessário. Agora, qual é o seu propósito além do lucro? Isso é um trabalho que dá para ser feito, dá para ser construído. Infelizmente, muitas vezes já está lá, mas ele está mal percebido, mas né? É mal percebido. Mas às vezes a empresa vai muito rápido nisso e cria uma frase bonita. Nossa, propósito é isso, blá, 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 blá. Eu olho o que eles falam. E, gente, não é. Isso é uma frase bonita, emocionante e tudo mais, mas... Não conecta. Não conecta. Aliás, se você tira a sua marca e põe qualquer outra marca aqui, serve. Então, assim, o propósito é... Por que a sua empresa existe? Algo que é seu. O propósito, ele tem a capacidade de virar o grande diferencial competitivo de uma empresa. E diferencial competitivo não é aquilo que a gente aprende na academia. Diferencial competitivo não é o que está no livro. É aquilo que não pode ser copiado. Só ela tem. Só ela tem. É a autenticidade, a essência, Outro a verdade produto pode dela, ser copiado, seu serviço pode ser copiado, um monte de coisa pode ser copiado, mas o que você tem que não é copiado? É isso que vai conectar com o seu cliente. E é isso que as pessoas percebem. Modelo de valor. É isso que vai chegar ao valor. Então, o propósito, ele precisa, no fato de ser tangibilizado. Sai da frase bonita que ninguém sabe explicar. Na prática, significa o quê? Quando a gente fala de pegar o propósito e trazer para a prática, e esse é um dos trabalhos, é colocar, e aí entra a cultura organizacional na brincadeira, que também não dá para falar de cultura sem falar de propósito. E não dá para falar de cultura só com uma frase bonita. A cultura de uma empresa, quer ela queira ou não, nada mais é do que o seu propósito, ou a falta dele, sendo colocado em prática. Praticado. Sendo praticado. Isso é cultura. Quando você conversa, às vezes eu faço esse teste assim, em algumas empresas e transitando em alguns colaboradores, eu pergunto o que ele entende sobre a empresa, né? O que você entende sobre essa empresa? Claro, muitos ficam com dificuldade de responder. Mas o que você entende? Como é que você enxerga, e seja lá o que você estiver enxergando, para onde essa empresa está indo? E você já parou para pensar se para onde ela está indo você quer ir junto? Ou qual a tua relação com esse... Aí muitas pessoas, sabe, dá aquela travada. Porque às vezes, muitas vezes, nunca pararam para pensar, porque dentro daquela... Aí você vê rapidamente que aquela empresa não conversa sobre isso, não se expõe sobre isso, não avalia sobre isso, ou outras que você escuta com clareza essa resposta, mas pela percepção dela e não pela propagação, não propagação, mas pela verdade em si da empresa, né? Quer dizer, quando alguém me fala alguma coisa, eu vou conversar com outros. Aí quando eu vejo o alinhamento, que tem algumas empresas que, as empresas realmente verdadeiras, você conversa com 1, 2, 3, 4, 5 horas, você conversa. Sim. Passou de 5, falaram a mesma coisa, caramba, esse cara já tem o propósito, ele é praticado, queira sim ou queira não, as pessoas aqui dentro compreendem o que é o movimento, por que essa empresa se move, o que ela está ajudando, o que ela está fazendo, o que ela está construindo, porque essas respostas necessariamente teriam que vir de todos, né? Exato. E assim, isso é real, isso acontece em várias empresas. E às vezes não é tão consciente. E aí quando a empresa pega isso e fala, nossa, mas naturalmente a gente já é assim, a gente pode dar um pouco mais de intencionalidade para isso, melhor, porque o propósito, quando ele é claro, ele é compreendido, ele já existe. Ele é executado. Ele já existe. Ele virou a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? É o seu comportamento. De diversas formas. Não é só o comportamento da pessoa. A cultura não expressa só na pessoa. O processo expressa a cultura, o produto expressa a cultura, relações. A comunicação expressa a cultura. As relações. Tudo expressa a cultura de uma empresa. É o comportamento da empresa, não só das pessoas da empresa. É o comportamento da empresa. Se é o comportamento da empresa, é o quê? É a forma com que a empresa se relaciona. Então, o propósito, ele é o grande norteador da estratégia de relacionamento, se a gente coloca isso com intencionalidade. Essa empresa, que eu também tive o contato, uma grande rede de farmácias de fora aqui de São Paulo, o presidente ele é muito idealista, está no negócio e ele tem, o propósito está nele, ele fala, você sente conversando com ele. E naturalmente, como ele é muito participativo e aberto, e a personalidade dele, isso permeou. Então você conversava com as pessoas lá, falava coisas que ele falava. Cada um ao seu jeito falava algumas coisas que era o que ele falava. Agora, se a gente colocar intencionalidade nisso,
a gente dá um norte. A intenção para mim é a definição da comunicação, né? Porque assim, quando as pessoas, ou quando você ouve alguém, ouve alguma empresa, sempre eu penso na questão da intenção, né? Quando eu te ligo para falar, Márcio, pô, vem aqui bater um papo, qual a intenção? Isso é muito rápido, você nem para pensar. Sim. Mas a gente sente, a percepção da intenção ela é muito rápida, né? Por parte, quando você ouve um político falando, quando você ouve, seja lá quem for, na hora você fala, pô, peraí, qual a intenção dessa comunicação dessa pessoa? Né? Que é exalada quando ela é bem permeada, quando ela é verdadeira, quando ela naturalmente é comunicada pelas vozes das pessoas, que para mim é o grande canal de comunicação de uma empresa, né? As vozes que estão ali convivendo e falando, e o sentimento das pessoas se relacionando com seus clientes. Então é muito legal essa conclusão que a gente está chegando, Márcio, depois desse papo aqui, acho que a gente está chegando essa tua posição de conclusão é muito legal. Da questão desse propósito, o propósito praticado, a definição da cultura e quando compreendido e percebido a existência, transformar isso em ações efetivas para amplificar isso, exato, né? Para dar voz a isso, quer dizer, ele já tem aquilo e muitas empresas às vezes têm e claro, ela já permeia tal, mas trabalhada de uma maneira que a gente sabe organizar e disseminar ela passa a ser uma voz muito mais forte, muito mais escutada, percebida e onde cria o relacionamento final. Quer dizer, o final dessa ponta aí é a questão do bom relacionamento que a gente começou a conversa. Eu falo que o marketing, não é que eu falo mal de marketing não, muito pelo contrário, o marketing tem que mudar o papel. O marketing tem que olhar para isso e falar, eu sou o porta-voz. Eu sou o defensor disso. Eu tenho que pegar o guardião disso. Aí, na hora que eu for planejar uma ação de comunicação, uma ação de redes sociais, uma régua de CRM, eu vou fazer do mesmo jeito, tecnicamente, mas eu vou olhar, mas esse é o norte. Isso vai me direcionar o momento de falar ou não com o cliente, de respeitar o canal, vai dar um norte para o atendimento, fazer ou não uma coisa, vai dar um norte para várias coisas que podem impactar a experiência do cliente. Porque o cliente que veio com a gente, conscientemente ou não, ele está se conectando com esse propósito. Mais do que isso, eu posso deixar isso mais claro ainda, para atrair as pessoas. Mais evidente ainda. Eu dou um norte estratégico. E esse é o exercício real do marketing. Que a gente faz, só que com um norte diferente. Esse é o real exercício do marketing. Claro que depois... E aí você tem toda a caixa de ferramentas, tudo que a gente tem em torno para construir isso e isso passar a ser a grande alavanca, né? Que você falou de alavanca, mas a alavanca da mudança, a alavanca do entendimento do valor disso na construção do marketing em si, né? É muito, muito legal. Isso não é uma mudança fácil. Né? Não é fácil descobrir, não é fácil se envolver, mas é muito legal. Eu não consigo pensar de maneira diferente. Eu sei que tanto você como eu, a gente está falando isso e várias empresas passam na nossa cabeça, né? Tanto as que têm, as que não têm, as que exercem e as que não exercem, e a gente percebe nas que exercem, às vezes às vezes não tão profissionalizada, mas de uma maneira... Porque ela é tão verdadeira, o propósito quando ele é exercido, ele é tão verdadeiro que ele já é um auto-marketing, né? Porque o marketing vem, claro, para colaborar com ferramentas, com potencialização, com turbinar tudo isso, mas ele acontece de maneira tão natural e aí a gente vê a força, né? A força que ele exerce, mesmo por aqueles que não trabalham isso com toda a potencialidade que poderia ser trabalhada, né? Exato. E essas empresas, quando percebem isso, quando coloca essa intencionalidade, peraí, eu consigo escalar isso. Eu consigo colocar... Conseguir escalar isso é fantástico. E olha só, a gente gera satisfação, está falando de gerar satisfação no cliente, mas a gente dá sentido para os colaboradores também. Sim. A pessoa vê sentido para a retenção, para o valor. Conecta o propósito do colaborador com a empresa. Fala, acho que a gente fala stakeholders, né? Porque dá sentido para tudo. Não você querer estar junto, né? Não que a empresa vai ser perfeita, não que ela não vai errar. Ela vai. Mas até na forma de tratar o erro vai ser diferente. Entendeu? Não que ela não vai falhar com o colaborador, vai. Mas na forma de tratar vai ser diferente. Então, acredito muito em tudo isso. Você olha, você
você não desiste da empresa tão facilmente, entendeu? Mesmo que eventualmente você tenha tido mais... E ela passa a ser mais sólida, passa a ser mais consistente, Exato. passa a ter uma voz percebida por todo mundo que está em torno dela e com isso ela se mantém e tem a possibilidade de crescer no mercado. Exato, isso impacta tudo, impacta... vou olhar meu indicador de churn, de Tudo. de fidelidade. Aí você implementa todas as Você vai vendo ferramentas, todos mudanças os profissionais. ali, exato, as mesmas coisas, só que você vai olhando de uma maneira diferente aquilo, entendeu? Márcio, puta, show de bola, até a gente passou um pouquinho do tempo previsto, mas a gente se empolgou aqui no final. Mas era isso, acho que a gente foi ali conversando, mas a gente chegou numa conclusão muito legal, a gente se exalta, se anima, porque a gente acredita nisso, né? A gente tem, claro, uma afinidade muito grande e as nossas conversas sempre foram muito construtivas nesse sentido, porque esses papos são importantes e constroem a definição de alguns pontos de vista, que a gente, claro, não define como concretos, porque daqui a gente abre, a gente vai conversar com alguém que dá um ponto de vista totalmente diferente, que a gente está querendo trazer aqui esse papo e abrir essa visão. E essa crença, que é só uma, perto de tantas outras, tão boas quanto, que permeiam por caminhos diferentes, mas chegam a conclusões, às vezes, muito similares, né? A gente acho que fez uma troca interessante, acho que você me complementou bastante, espero também ter complementado aí, esse universo. E, bom, é isso, pessoal, acho que se a gente continuar aqui vai passar demais. Quero agradecer muito a vinda do Márcio. A gente tem papo para vários outros podcasts que rola essa conversa construtiva, pelo menos para mim foi, espero que para você também. E o propósito do Depois da Mesa é esse, trazer um pouco de tudo que a gente aprendeu, um pouco do que a gente está olhando, para uma audiência que também está buscando essa troca de informação, não para acreditar 100% que não é isso, mas para complementar algum ponto de vista que você tenha ou esclarecer algum assunto de uma nova forma ou por uma outra visão, para que você conclua as suas crenças e as suas definições. Então é isso, Márcio, eu te agradeço demais, foi um prazer tê-lo aqui e tenho certeza que agregou muito aqui ao nosso conteúdo. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. A ideia é essa mesmo, trazer repertório para você, né, que a gente falou no início, discussão para você avaliar e pensar. E se? Uma provocação, né? E se a gente olhasse dessa forma, é bem isso. Aliás, quid-se, o nome da minha consultoria, significa e se em latim. Que legal, então, não sabia. Né? Eu ia até te perguntar isso, acabei não perguntando. Então, e se? E se pensar desse jeito, e se pensar... Eu acho que hoje a gente está nesse momento de permitir, né? Acho que necessário de abandonar e deixar entrar novos pontos de vista, cruzando, claro, com aquilo que você tem, e você definir o seu próprio, com os seus filtros, definir a sua própria orientação para a tua vida, para as tuas decisões. Bom, é isso, pessoal. Sigam o podcast. O Márcio é só mais um dessas pessoas assim que eu acredito que tenha muito a agregar. Então siga o Depois da Mesa, compartilhe, conte para os outros sobre o que a gente vem fazendo e espero que tudo isso colabore com o crescimento, com a evolução de todos nós. É isso, muito obrigado a todos aqui também da produção que estão colaborando demais aqui com todo esse trabalho. Foi um prazer, Márcio. Obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo.